Olá a todos, vamos para mais uma aula de Programação Aplicada em Engenharia. Professor de vocês, Paulo Zanin. Turma, agora a gente vai entrar numa parte do conteúdo que não está contida no livro que a gente estava adotando até então. É o livro do Daniel Zíngaro, tá? A gente vai para uma parte do conteúdo que tem nos livros, nos outros livros que eu deixei na pasta de material do aluno, só que esse conteúdo ele está esparso, tipo, ele está disperso nos livros. Então, quem for estudar abra os livros, dá uma pesquisadinha que você vai encontrar esse conteúdo lá. Só que ele está espalhado, tá bom? Mas são todos os livros que estão disponíveis para vocês na pasta já, nessa pasta, né? Cadê? Pasta com material de aula. E estão nos exemplos que serão mostrados nos Coabs. Bom, a gente vai agora, o seguinte, deixa eu explicar isso por etapas. A gente está usando até agora os scripts do livro do Daniel Zíngaro, os scripts referentes a este livro. A gente foi até o script 8, dicionários e sets. Tem mais uma aula relativa ao tema desse livro, mas eu deixo ela para o final porque ela é uma aula, digamos assim, mais aplicada e não é todo mundo que necessariamente vai ter que ou vai se lidar com esse tipo de problema. Então, ela fica para o fim. Tem também outro tema que faz parte da nossa meta, que é a orientação a objetos em Python. Eu tinha pensado em fazer ele antes da computação científica, mas eu acabei decidindo por fazer ele depois. Então, vou até fazer uma mudança aqui, né? Chamar esse de 3 e vou chamar esse de 2. A gente vai fazer primeiro a computação científica. Tá? Essa ordem não terá muita coisa para vocês, não. Podem ficar tranquilos. Bom, então, a gente vai usar agora os scripts que estão nessa pasta 2, computação científica. Tá aqui, pessoal. Tem vários exemplos, tá? Vocês estão vendo aí, exemplo, exemplo, exemplo. Cálculo de deck, exemplo. Isso aqui é um exemplo também, tá? Tem vários exemplos que eu vou mostrar em sala de aula, que vocês também podem utilizar aí para se inspirar para os trabalhos de vocês, né, que vocês já podem começar a fazer e tudo mais. Mas os scripts que eu quero usar para a gente passar a didática mesmo são esses de 1 a 4. Eu vou começar com 1. E só lembrando, essa parte da disciplina, ela não tem slides, tá bom? Então, vocês vão seguindo aí pelo código, beleza? Quando a gente fala de computação científica, a gente pode se referir a uma grande diversidade de temas, né? Então, qual que é a minha ideia aqui? Vou apresentar para vocês algumas das bibliotecas e algumas técnicas mais comuns que qualquer cientista, qualquer engenheiro, pessoa que trabalhe com programação ou com dados vai acabar se deparando em algum momento. Eu também tento aproveitar para dar um pouco das bases que vocês, enquanto na engenharia elétrica, vão precisar. E quando eu falo das bases, é das bases computacionais mesmo. Então, vocês vão ver que alguns desses problemas são da engenharia elétrica. Obviamente que, para vários deles, vocês ainda não têm a base teórica, né? Porém, vocês já terão aí uma ideia de como se resolve esses problemas computacionalmente. Posteriormente, vocês vão ter a base teórica, né? E também, outro ponto, né, que é importante mencionar é que vocês vão utilizar várias dessas técnicas na disciplina de cálculo computacional, do quarto período. Então, e quem estiver assistindo o vídeo, né, ou de outro curso, outra instituição, né, com certeza vai utilizar em outra disciplina aí, que continua o eixo de programação aí do seu curso superior ou técnico, tá bom? Vamos começar então com o mais básico, que é plotagem de gráficos. Plotagem de gráficos no Python tem várias bibliotecas. A biblioteca básica, né, é essa, é o matplotlib.pyplot. E a gente vai ver alguns gráficos e distribuições estatísticas.
Nessas aulas de computação científica, eu vou mostrar mais distribuições estatísticas, porque acaba que isso é muito útil para qualquer área da engenharia, certo? E até para áreas que não são da engenharia. Então, é, vamos começar com os gráficos de dispersão, que é o scatter, e com o boxplot. O boxplot eu coloquei aqui, perdão pela cor, que está com fundo transparente, mas o gráfico de boxplot é esse daqui. Para uma determinada distribuição de dados, ele mostra os limites superior e inferior, os primeiros quartil, o primeiro, desculpa, e o terceiro quartil, né, que é essa separação aqui, e a mediana. O que esse gráfico representa? Ele pega uma determinada distribuição de dados, separa em 4 quartis. Então, a gente teria aqui, onde está passando meu mouse, primeiro, segundo, terceiro e o quarto. E a ideia disso aqui é o quê? Mostrar que os gráficos estão distribuídos numa determinada faixa de valores e ele mostra também os meus valores que são discrepantes é, desse quartil. Então, a ideia do gráfico de boxplot é essa. Mais detalhes sobre isso vocês vão poder ou estudar, se vocês se interessarem. Como que é feita a definição matemática desses quartis, né? Ou vocês também vão ver na disciplina de estatística que vocês cursarão. Tá bom? Mas não é nada complexo. Só porque não faz parte do escopo dessa disciplina a gente abordar a parte estatística, mas a parte computacional veremos. Bom, vamos lá. Vou começar importando. Um ponto que eu não falei, mas vale a pena ressaltar. Agora, aqui nessa parte da disciplina, nós vamos usar várias bibliotecas. Tá? E vocês têm que se acostumar com isso, porque quem trabalha com Python, para cada problema que for resolver, automatizar um banco de dados, automatizar uma extração web, vai acabar usando bibliotecas. Nós tem que se habituar a conhecer a biblioteca e utilizar o que você precisa dela. Tá? Se não tiver exatamente, aí você adapta, né? Você vai escrever uma função que usa a biblioteca, que faz alguma coisa, etc. Tá bom? Então aqui eu estou importando a biblioteca random e estou importando a matplotlib.pyplot as PLT. Toda vez que eu faço isso, significa que quando eu for chamar alguma função, algum método dessa biblioteca, eu não estou fazendo distinção de função e método, mas quando a gente vê orientação a objetos, eu vou falar disso mais claramente, vocês vão entender melhor essa distinção. Mas toda vez que eu chamar alguma coisa, alguma método ou função dessa biblioteca, eu vou ter que usar PLT para chamar, tá bom? Então, você vai chamar PLT, ponto, e o que você deseja. Muito bem. A gente inicia, então, eu vou inicializar uma lista. Ó, isso aqui a gente já viu, né? Colchetes vazios, é uma lista. Para ir no range 100, data.append, random.random. Random.random gera um número aleatório entre 0 e 1. Uma distribuição normal. A distribuição normal também é um tópico estudado lá em estatística, tá? Que é uma distribuição em que cada dado tem uma probabilidade de acontecer a partir da curva normal. Essa curva é uma função matemática que nada mais é que uma função exponencial, certo? Quem quiser estudar, à vontade, vocês também verão em estatística. Apesar de que a distribuição normal é algo que também é estudado no ensino médio, né? Quando é passado lá pelo binômio de Newton. Mas tudo bem, não com esse nível de profundidade. Aqui a gente gera um número aleatório de acordo com uma distribuição normal. E a gente pode utilizar um gráfico para representar essa distribuição. Um deles é o boxplot. Então perceba que o boxplot ele é muito simples de ser usado. Você simplesmente chama PLT, que na verdade você está chamando quem? Matplotlib.pyplot. Ponto, boxplot, e você coloca a lista com os dados. Certo? Tá aqui a lista, tem 120 itens, né? Quando eu rodar de novo vai ter 100, que eu tinha feito uma alteração prévia. Aí tinha feito 120 e voltei. Vamos ver o gráfico de scatter agora. Vamos rodar primeiro, para vocês verem já o boxplot, né? Então, tá aqui meu gráfico de boxplot. Percebam aí, quartis, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E os limites, né? No caso aí é quase zero e quase um. E a distribuição normal sempre gera valores distribuídos entre 0 e 1, né? Pelo menos nesse formato que eu coloquei aqui.
Essa biblioteca random permite também que eu gere entre outros números, né? Aí se eu variasse aqui, consequentemente variaria também a minha distribuição normal. Se você tiver curiosidade, você pode pesquisar, né? Eu não me lembro agora, se eu colocar aqui 2, se ele gera entre 0 e 2, deixa eu ver aqui. Não, não aceita argumento. Outra método da biblioteca random. Tudo bem. Ok. Depois eu olho isso aí e coloco aqui para vocês. Aqui é 100, por isso que ele não está rodando. Então, olha só. Também tá errado. Aqui é 100. Por isso que ele deu erro. Aqui eu uso um PLT Show para mostrar o gráfico. E agora eu vou fazer outro gráfico, que é um PLT.scatter. É uma dispersão. No scatter, ele precisa de dois dados, o eixo X e o eixo Y. No eixo X, eu pus um list, range 100. Por que que eu pus list? Porque range não é lista. E aqui, ele precisa ser uma lista. E o segundo dado é o eixo Y, são os dados. Certo? Então, o scatter precisa dos dois dados. A gente vai ver que outros tipos de gráfico também requerem os dois dados, né? Eixo X e Y. Como a maioria dos gráficos requer. A Boxplot é um particular que só requer os dados, né? Bom, muito bem. Então a gente faz um plt.plot data mo. O que eu fiz aqui? Quando eu fiz o scatter, eu vou comentar isso só para vocês ficarem com dúvida. Quando a gente faz o scatter, olha o que ele fez. Ele fez o meu desenho do gráfico e ele fez uma linha entre os pontos. Estão vendo aí? Ah, desculpa. Foi o plt.plot que fez isso. Não o scatter. Pronto. O scatter simplesmente coloca os pontos. Faz a dispersão. Se você for no Excel, por exemplo, de um gráfico de dispersão, você vai ter um gráfico muito parecido com esse. Certo? Muito bem. Agora eu coloco esse aqui e vou colocar aqui. Aí você pode colocar um título, plt.title, e eixo X e eixo Y. Tem várias outras opções, tá? No plt.pyplot. Pode pesquisar. Ou dar um help aí para você verificar quais são as opções que você tem. Quando a gente usa o outro gráfico, quando a gente usa o PLT plot, é diferente. Ele vai fazer aquilo que estava fazendo previamente. Ele vai fazer uma conexão entre todos os pontos, diferente do scatter. E aqui especificamente, eu pedi também para ele plotar um MO. O que é o MO? O MO são dois caracteres que representam o tipo de bolinha, né? Tamanho, tipo, e a cor, certo? O M é de magenta, por isso que tá rosa, e o O é de bolinha. Então, por exemplo, se eu colocasse M asterisco, ele já mudou. Ele colocou um asterisco. Tá vendo que atrás do asterisco tem uma bolinha azul? É a bolinha anterior que veio aqui do plot, certo? Ou do scatter, porque é a mesma, né? Por exemplo, se eu tirasse o scatter aqui, fica só do plot, né? Ah, ele nem colocou a do plot porque ele sobrescreveu. Aí, ó, ficou só o asterisco, certo? Que mais temos? Deixa eu ver se ele, aqui ele coloca também. Peraí. Sem o eixo X, né? Porque tá só o data. Ah, lá, o plot ele fez como se fosse um scatter, né? Colocou só o asterisco, ele não ligou os pontos. Então, esse plot aqui, na verdade, funciona como se fosse um scatter, né? Tá bem parecido. E já quando você põe o eixo X e Y, aí sim ele plota conectando os pontos, tá? Aqui também tem uma opção de você mudar a cor, né? Você coloca, por exemplo, P, que é blue, se eu não estou enganado. Ah lá, fica azul bem escuro, né? Você também consegue modificar, por exemplo,
Esse Y é yellow. Tentando lembrar de cabeça, tá, gente? Enfim, você pode modificar isso aqui à vontade, tá? E fazer várias alterações, né? Vou voltar para o inicial, né? Mas vai ficar sobreposto. Há uma outra opção também que talvez você esteja se perguntando. É, aqui, no caso, o box plot é um gráfico separado, né? Mas aqui ele está plotando um em cima do outro, né? E se eu quisesse fazer duas figuras diferentes? Também existe essa possibilidade. Deixa eu me lembrar aqui. Que é e figure. Isso. Então, vou colocar assim. Figure 2. Figure 3. Tenho quase certeza que é isso. É isso mesmo. Tá. Então, aqui eu fiz uma figura, duas figuras. Isso aqui é só o scatter, né? Três figuras. Tá? Então, aqui fica separadinho. Bom, tem uma forma. Tem outras formas de fazer isso, tá? Essa é só uma delas. Separar as figuras. Bom, muito bem. É, agora, a gente vai criar realmente, porque esse random aqui, ele cria uma distribuição normal, mas é de acordo com o cálculo dele, né? Não é a normal gaussiana. Uma distribuição aleatória normal, mas não a gaussiana. Aqui eu quis definir explicitamente a gaussiana. Então, eu utilizei o NumPy, .random, e puxei o NP_range. Aliás, chamei ele como NP_range. E nessa distribuição, precisa passar alguns dados para você poder gerar ela, que é o centro, que é a média, e o desvio padrão, certo? E quantas amostras você quer. Eu importei o NumPy as NP, NumPy.random as NP_range. Defini como sendo a média zero e o desvio padrão 1, ok? Então, gerei aqui x nprange.normal, ele já gera toda a lista com os valores da distribuição normal. Fiz um scatter e mostrei. Está aqui minha distribuição normal. Para quem nunca estudou distribuição normal, entre quando você coloca, por exemplo, né, valor zero de média e o sigma 1, o sigma é o desvio padrão das amostras. Então, quer dizer que 80%, mais ou menos, tá? Não tô lembrando, acho que é 63%. Nossa, agora a cabeça, a memória judiou. 63% das amostras estão entre mais desvio padrão e menos desvio padrão. Aí, dois desvios padrões é 83%, 85%, não me lembro de cabeça. E três desvio padrão, 95% das amostras. Você vai perceber que a grande concentração das amostras está aqui, né? Entre menos um e um. Depois, segunda parte maior entre menos 2 e menos, entre menos 2 e 2. A terceira entre 3 e menos 3. E quase nenhuma amostra entre acima de 3 e abaixo de menos 3, né? Que no caso parece que tem um em cada um. Agora, outro gráfico que a gente pode gerar para ver essa distribuição é o histograma. O histograma, ele é um gráfico que você coloca em frequências, né? Quantas vezes amostras naquele intervalo acontecem, né? É basicamente fazer um quadro de frequência das amostras. Quem estudou em estatística no ensino médio já estudou isso aí. Então, o PLT também tem um gráfico para plotar histograma. Você faz simplesmente plt.list, aí você coloca, por exemplo, os dados x, né, que é o que a gente gerou aqui em cima. Tá aqui o x. E quantas colunas eu quero? 30. Dá um show, certo? Eu vou colocar aqui, só por organização, né?
Vou colocar aqui também. Esse era o 4, então esse é o 5, né? Perfeito. Aprenda a colocar um contador para toda vez que eu colocar uma figura, eu vou ter que ficar atualizando na mão, né? Acho que eu vou colocar. Vou colocar um conta-figuras. Acho que é melhor. Aí toda vez que eu criar um desse, eu vou colocar junto um conte. Isso, exatamente. Dessa vez o Gemini acertou. É isso aí. Aqui sempre vai ser conte e pronto. Aí é só repetir, né? Toda vez que tiver a figura, coloco os dois aqui. Pronto, agora não precisa mais ficar preocupando com um. Muito bem. Ah, o que que ele não aceitou? Ah, que ele não definiu, né? Ele definiu primeiro. Vamos rodar tudo de novo? É que na ideia, na verdade, a ideia é sempre executar sequencial. Mas como aconteceria? Pronto. Então, aqui nós temos o nosso histograma. Beleza. Então, 30, ele fez 30 colunas, né? Se eu colocasse menor, por exemplo, 20, aí vai ficar mais gordinho, né? O intervalo. Olha lá. Ficou mais gordinho. Espera aí. Aqui, ó. Ficou mais gordinho. Eu vou voltar para 30 porque o código de baixo está usando isso, tá? Aqui e aqui, na verdade. Ah, tá. Ok, entendi. Bom, é, aqui o PLT East, ele também gera uma saída, tá? Count, Beans e Ignored, que são contagem, colunas e ignorados. Caso você queira, né, se tiver interesse de ver esses dados, você também pode ver. Aí eu vou colocar só para printar. Olha só, o que ele imprimiu aqui. Ele imprimiu o count. Esse count, eu não sei se esse count é a soma em cada intervalo, a soma dos valores. Acredito que sim. Acredito que sim, seja a soma dos valores, mas eu não tenho certeza. Deve ser, porque os valores do meio são maiores, né? E os do cantinho são bem pequenininhos. Deve ser isso, tá? Muito bem. O beans, eu vou até mudar o nome, né? Vou chamar de sum. Com certeza é isso. O beans são as colunas, então ele gera pra gente os limites, né? Das colunas. A última coluna é menos 4, começa em menos 4,17, a próxima em menos 3,91. Então, ele gera aí os intervalos, né? Que não está mostrando aqui explicitamente no gráfico. E o ignored é quem que foi ignorado, né? Pelo visto, bar container object of 30 artists. Nunca usei esse ignored. Então, o professor de vocês não sabe. Não sei se eu transformar em lista, ele vai aceitar. Vamos ver. Ah, não. Ele é um objeto retangular. Ok. Esse aqui eu vou ficar devendo. Depois eu faço ele para vocês e conto o que que é esse ignored, tá bom? Enquanto ele está em off. A ver. Beleza. Não é list, né? Com certeza. Eu, se fosse pensar assim intuitivamente, sem olhar,
Deve estar se referindo a um elemento que está muito discrepante que foi ignorado. Não sei. Muito bem. É, agora, ó, vamos ver se a gente acha aqui rapidamente. Parâmetros. Ah, aqui também permite você mudar os tipos de histograma, né? Legal. Returns N. Assim, os valores, beleza. Pins. Container of individual artists used to create a histogram or list of such containers. Ele está dando, tipo, o formato do retângulo do histograma. Na verdade, eu não vou nem... Esse ignore aqui não são valores ignorados, não. É só que eu não quero o retângulo, ele não me interessa em nada. Perfeito. Ok. Bom, vou continuar. Aqui eu vou gerar explicitamente a curva normal referente a esse histograma. Para isso, o que que eu fiz? Eu falei quantos pontos vai ter, que é o número de colunas, bins. Na verdade não, né? Bins é o eixo X. Então são aqueles pontos, né, que a gente viu aqui, né? Menos 4,17, menos 3,91, são os pontos. E aqui eu escrevi explicitamente a função matemática que representa a curva normal, tá? Que é exatamente sigma raiz de 2π vezes o exponencial de menos o valor, né, o x, menos a média elevado ao quadrado sobre 2 vezes sigma elevado ao quadrado. Essa é a definição da normal, que é a definição matemática. Então, aqui, com isso, eu consigo fazer o gráfico da distribuição normal. Falei que o tamanho da linha é 2, posso deixar mais grossa, e a cor é vermelha. Então, aqui, eu tenho meu gráfico da normal, aqui embaixo. Ah, mas eu não queria ver, você pode falar, né? Eu não queria ver a curva, né? Ah, e os valores que estão aqui vão bater, né? Com a soma que estava dando aqui. Vão ficar parecidos, né? Que aqui é uma adaptação. Mas, na verdade, aqui é a definição matemática, né? Aqui é a realidade. A estatística é exatamente isso. Tentar aproximar uma distribuição de dados real de um modelo matemático. O que eu ia falar é que dá para a gente fazer o scatter também, se desejarmos. Tem que ser scatter, né? Aí a gente faz assim, ó. Mesma forma aqui, copiar o argumento. Só que eu vou remover o line white, porque não tem, né? No scatter são só os pontos. Eu tenho uma vírgula, não precisa. E a cor, eu vou colocar N para de outra cor, né? Fica mais fácil de ver os pontos. Aí, os pontos são esses. Ok? Perfeito. Vamos agora dar uma transicionada. A ideia dessa aula é exatamente essa, ver várias bibliotecas iniciais que depois a gente vai ficar mexendo com elas. Vamos para a biblioteca NumPy e vamos trabalhar com vetores e matrizes para fazer operações matemáticas. A gente já trabalhou com esse tema, né, em algumas das aulas, mas agora a gente vai trabalhar mais especificamente. Então, aqui a gente tem imports NumPy e SNP, a gente já fez isso algumas vezes, né, para utilizar os métodos da biblioteca NumPy. E vamos importar o time it, porque eu quero ver os tempos, o tempo que demora para executar uma operação. Então, olha só, aqui eu vou
Vou colocar um comentário para ficar mais fácil. NP Array. Então, para criar um NP Array, basta você passar um determinado vetor, uma lista, né? Falando vetor, mas array já é do NumPy, né? O Python tem listas. E você pede para transformar em NP Array. E aí, vamos colocar assim, né? NP Array A, dois pontos. A. Então, é assim que eu transformo. Eu vou executar só esse para ficar mais fácil. Então, aqui eu tenho um NP Array 0, 1, 2, 3. Se a gente quisesse ver a lista, né? Vou falar assim que Azinho é a lista. E o NP Array vazio. Vou mandar printar os dois. Print, lista A. Para vocês verem a diferença de representação no Python, tá bom? Então, aqui nós temos os valores. Percebam que a lista, o Python, ela é separada entre vírgulas. O NP-Array é entre espaços. Essa representação aqui, vocês já estão acostumados, que é a representação da matemática, né? Então, o NP-Array é como se ele passasse uma versão matemática do código que a gente está acostumado em Python. Agora, se eu falar para ele, mudando a dimensão de A. Se eu falar para ele que o shape de A é 2,2, A.shape é 2,2, olha o que vai acontecer com a matriz. Com o vetor, né? Olha só, ele virou uma matriz. Eu vou pular uma linha para ficar mais fácil de ver, né? Que eu que atrapalhei essa visualização aqui. Vou pular a linha, a gente lembra, né? Barra N. Olha só, agora eu tenho aqui uma matriz. Eu falei para ele que é 2 por 2. Ele transformou um vetor que era. Ah, aqui ficou errado. Um vetor que era 4 para 1 para uma lista que é para uma matriz que é 2 por 2, certo? Então, você consegue facilmente manipular a dimensão de A. Também poderia imprimir, né? Print. Vou colocar aqui o shape. Então tá lá, ó, a dimensão de A é 4, quando não tem nada é porque só tem uma dimensão, né? Então é 4 por 1. A gente está acostumado na matemática. Bom, bom, aqui eu já vou criar um vetor. Comparando as operações. Base versus não tá. Perceba que aqui eu vou criar uma lista de tamanho 1000, certo? No caso, como é um range, né? Ainda não é uma lista, tá? É só um range. E eu vou começar a contabilizar o tempo com essa função timeIt. O timeIt é um default timer, tá bom? E eu vou fazer essa operação aqui, ó, que eu estou usando list comprehension, tá? I ao quadrado para I em V. É a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. For I in range in V, porque o V já é o range, né? Aí eu faço V1. Gemini já fez para mim, né? Obrigado, Gemini. Teria que inicializar o V1 primeiro, né? Que aqui não foi inicializado, mas enfim. É a mesma coisa. Eu teria que fazer mais uma linha. V1. Não foi list comprehension. Código equivalente abaixo. Então, ok, tudo bem. É,
Então, aqui eu vou contabilizar o tempo, beleza, para fazer essa operação. E vou parar de contabilizar aqui embaixo. Então, vou colocar assim para ficar mais fácil. Inicia cronômetro. Vem aqui, finaliza cronômetro. É, esse cronômetro do Default Timer, ele pega o tempo aqui, e aí ele vai pegar o tempo aqui. E eu vou subtrair um do outro, né? É, e aí eu vou ter esse tempo de execução número um, certo? Então, aqui eu vou colocar tempo de execução, listas, já as duplas eu tenho que manter. Colocar as passinhas. Pronto. Então, aqui eu tenho, esse é o tempo de execução do meu Python base, certo? Agora, a gente vai ver o tempo de execução. O que que eu fiz aqui, né? Eu não falei, mas você já deve ter imaginado, né? Simplesmente peguei o valor que está lá no range e elevei ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, e por aí vai. Agora a gente vai ver como que isso se comporta no NumPy. Então, primeiro eu vou criar o arrange, que não é mais o range, é o NP arrange. Ele se chama arrange porque ele já é um array de um range. Então, aqui ele realmente já cria um NP array com aquele range. Então, é uma função que já une os dois, né? Então, vou iniciar o cronômetro. Vou comentar aqui, né? Percebam como é mais fácil executar a operação. Basta fazer V ao quadrado. Ele automaticamente vai entender que é para pegar cada elemento da matriz e levar ao quadrado, certo? É, da matriz, né, do vetor. E aqui finaliza o cronômetro. Perceba que a sintaxe também é mais simples, né? E vou falar a mesma coisa aqui. Beleza. Vamos verificar como é que fica. Olha só. Olha aí. Eu gastei meio segundo para fazer essa operação com 1000 em Python, base. Com o NP-array, aqui ficou errado, né? Gastei bem menos, né? Gastei um quinto do tempo, assim, praticamente pelo que eu vi. Eu gastei bem menos tempo, certo? Então, gasta mesmo. Então, se eu aumentasse para 10.000, a gente veria uma diferença ainda maior. Olha só, você gastou 3 milissegundos para fazer isso de cima e de baixo. 0,167 milissegundos. Perceba que até a escala, né, quando ela vai mudando, também altera aqui. Então, é importante a gente conhecer e saber utilizar o NP-array para operações matemáticas, né, especialmente nós que somos da área de engenharia, porque vai poupar muito tempo. Bom, e se eu quiser transformar esse array em matriz? A gente vai agora ver isso. Então, de novo, vou criar um data, que é... Aqui eu já tinha utilizado esse arrange, né? Eu vou colocar aqui só para ficar fácil de didático. Depois eu posso separar esses itens em códigos menores, tá? Só não fiz isso ainda. Então, aqui, vou colocar eh, são de B,
mostrar isso aqui. Esse aqui é o shape. Esse aqui é o dim. Me entender isso aqui. Olha só. Então, o que o shape te conta? O shape te conta o tamanho, aquele que a gente está acostumado a dar matemática, né? MXN. Quando a gente fala MXN, o que que ele quer dizer? Ele quer dizer que é 12 por um, certo? Um vetor linha. Quando eu peço o din, ele está te falando que é um. Por quê? É, ele está te falando que ela é unidirecional, tem apenas uma direção. Ela poderia ser bidimensional, tridimensional, por aí vai. Então, aí ele vai mudar essa dimensão. É, acho que na matemática, o nome disso, aqui é dimensão mesmo. Aqui é a ordem, né? Dimensão ou ordem B. Eu posso mudar o shape, a gente já fez isso, né? Posso falar que ele é 6:2. Ah, não mostrei bem, né? Print. Vamos mostrar ele aqui, né? Por B. Vamos mostrar. Perfeito. Tá aqui. Ah, outra forma de fazer isso, né? Daria a mesma coisa, fazer B, P.arrange 12. Ali na mesma. Ele não conseguiu. Ah, é dois R's, né? Só um. É arrange. Olha lá, mesma coisa. 12, 0, 1. Beleza. Bom, se eu mudar, vou colocar para imprimir tudo de novo. Modificar o shape B. Modificar e ver qual que é o resultado que a gente tem. Agora, eu falei que ele é 6:2. Então, ele vai fazer 6 linhas. Lá a linha, né? Aqui no área de resultado, para a gente poder ver a máquina direitinho. É 6 linhas, 2 colunas. Tá lá. 6 linhas, 2 colunas. Agora ele mudou a dimensão, a ordem 6:2. E a dimensão de B agora é 2. Certo? Não mais 1. Porque agora ela é 6:2. Então tem mais uma mudança. Mais duas, na verdade. Fazer essa daqui, colar e não colar. Então vamos ver as outras opções que nós temos. Pode ser 3, 4x3. 4 linhas, 3 colunas e 3x4. Ver o que acontece. 4x3. Tá lá. Eu tenho aqui uma matriz 4x3. E DIN é 2. Por quê? Porque essa matriz aqui, ela é bidimensional. Ela tem, digamos assim, eixo x e y. A gente pode ter uma matriz tridimensional. É como se ela tivesse x, y e z. Não é o caso aqui ainda, tá? Então, por isso que essa dimensão está indicando isso mesmo. E o 3x4, já está muito parecido, né? Ela vai ser 3 linhas, 4 colunas. Continua sendo bidimensional. Muito bem. Bom, o arrange acho que já ficou claro, né? Cria um array com array especificado. Vou colocar aqui só por desencargo, né? Para vocês terem mais um exemplo aí. Ele é bem tranquilo. O arrange, ele também tem aquelas opções do range. Então, por exemplo, se eu criar de 5 a 9, o que que ele vai gerar? 5, 6, 7, 8. Então, começa do primeiro valor, né, inclui o último valor. E também tem aquela opção de definir o passo, né? Igual o range mesmo. 5 e 7. O 9 não vai porque ele não é incluído. Então, vou colocar isso aqui como um adendo, né? Podem ser utilizadas.
as mesmas, os mesmos parâmetros. E rank. Perfeito. É, bom, aqui já está feito, né? Mais um exemplo. Vamos colocar aqui. D, D, daí o vetor D, 1, 8 e 2. Então, ele vai de 1 até o 8, sem incluir o 8 e 2 em 2. 1, 3, 5 e 7. Não inclui o 8. E passaria. É, o arrange trabalha em Z. Z aí, para quem não está lembrado, é conjunto dos números inteiros. Números inteiros. Se você quiser números reais, né, eu quero criar uma lista de valores, né, um array de valores, só que com números reais. Eu não quero só números inteiros, eu quero zero, meio, etc, né? Aí você precisa usar o line space. O line space, ele vai pegar uma reta entre dois valores e vai quebrar ela em um número de intervalos que você definir, certo? Então aqui, o terceiro parâmetro indica quantos elementos será a divisão entre os dois primeiros, certo? Então, por exemplo, vou colocar tudo juntinho para ficar mais fácil. Aqui eu tenho um line space entre 0, 1 e 6. Quer dizer que eu vou pegar entre os valores que estão entre 0 e 1 e quebrar em 6 vezes, né? Então, vai ser 0,16667, 0,33 e por aí vai, né? 1 dividido por 6. Vamos lá, vamos ver esse resultado aqui. Deixa eu colocar aqui, né? Vetor E. Olha lá. Ele não fez da forma que eu falei, porque como são 6 valores, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como os dois estarão incluídos, né? Eu vou ter que dividir, na verdade, por 5. Então, não deu aquele intervalo que eu tinha falado. Se fosse para fazer ele, eu teria que colocar aqui, por exemplo, 5. Aliás, 7, né? Para ter uma a mais. Aí sim, vai dividir por 6. Tá lá, exatamente. Então, aqui sim, tem aqueles valores que eu tinha mencionado anteriormente. Tá bom? Mas aí você escolhe quantos valores. Isso aqui é bom, por exemplo, quando você quer gerar um gráfico, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui line space, muito útil em gerar gráficos. Por exemplo, fazendo bem rapidamente aqui, vou definir a função f de x. Vamos fazer uma função bem fácil, né? Mais um. Fácil demais, né? Vou começar com ela, depois a gente complica. É, vou pegar o código lá da figura. Vou pegar mais uma figura, né? Então, LT. Ponto plot. Então, o que eu quero plotar no eixo X? No eixo X, vamos definir valores de X. É o quê? É um line space. Eu quero plotar ao longo de todo o eixo. Entre quais e quais valores? Entre, não sei, -5 e 5. Quantos pontos eu quero para formar esse gráfico? Aí você decide, eu quero 100 pontos. Faltou o NP, né? Muito bem. E o Y? Aqui é que vem a mágica do NumPy, né? F de X velhos. Ele pega todos os valores que está no x velho e aplica todos à função f. Então, realmente, é como se fosse matemática mesmo aqui, né?
Então, é muito útil. Se fosse, por exemplo, uma lista, não daria para fazer isso. Você teria que usar um for, né? E aí ficar fazendo lá dentro. Aqui não é necessário. Então, o que eu vou plotar? X e Y. Não vou colocar título, nem eixo X, eixo Y. É bem simples mesmo. Achamos uma vai. Ah, dois pontos, né? Poxa vida. Aqui. Ainda. Ah, eu coloquei um E. Que não existe, né? Lin space, que é linear space. Olha lá, meu gráfico. Certo? Ah, eu quero ver os pontos, né? Quero ver os pontos. Os pontos, como são muitos, né? Não dá para ver muito bem, eles ficaram muito grandes, né? Vou colocar um pouco menos de pontos. Vou colocar só 10 ou um pouco, 30 pontos. Então é muito útil para você fazer gráfico. Você nem se preocupa em definir quais são os pontos. Aí, fez todos os meus gráficos. O O, ele está marcando a bolinha, né? Eu acho que tem uma opção. É o traço que ele faz a linha. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ele faz a linha. Ele fez a linha. Rosa. Bom, isso vale para qualquer outra função, né? Eu poderia definir, por exemplo, uma função g de x, e aí vamos pegar uma que a gente, o menino eletricista gosta, né? Gosta muito. Seno. Então, perceba que o reaproveitamento de código é enorme, você só troca o G. Problema tivemos? Dois pontos. É meu gráfico. Esse truncadinho que vocês estão vendo aí é porque eu escolhi poucos pontos, né? Depois vocês vão ver lá na disciplina de telecomunicações um teorema, que é o teorema de Nyquist. O teorema de Nyquist, ele fala que para você poder desenhar bem um gráfico, né, representar bem uma determinada forma de onda, você precisa de tantos dados, tais que essa quantidade de dados represente o dobro da frequência no mínimo. Então, com esse teorema, quando você tiver uma forma de onda, você vai conseguir calcular quantos pontos vão representar bem essa determinada função. Aqui, na nossa disciplina de programação, não telecomunicações, eu simplesmente vou colocar um valor elevado, que o problema vai ser resolvido. Vou colocar 1000. Pronto, está aí o gráfico do seno, perfeitamente desenhado. Tá? Aí, lá em telecomunicações, vocês vão aprender a calcular qual que é esse valor, né? Claro que aqui eu coloquei um valor alto, mas nem sempre você vai poder fazer isso se você tiver muitos dados. Tem que colocar um valor alto, mas não tão alto assim, senão vai demorar muito para você conseguir analisar ou representar o seu sinal. Bom, muito bem. Nossa, eu achei que ia ser só uma aula para todo esse código, mas eu acho que eu vou ter que dividir em duas. É bastante coisa. Bom, excelente. Vamos terminar esse primeiro pedaço de aula, né? Esse primeiro, digamos assim, essa primeira parte com as matrizes de zero, de uns, identidade e a matriz de números aleatórios. Vou mostrar ela aqui. Então, NP zeros, NP ones, NP identity e NP random range. O que que isso faz? Cada um desses NPs, né, gera uma lista ó, desculpa, um NP array de zeros, de uns, e identidade, perceba que uma identidade já é uma matriz bidimensional, né? É uma matriz 3x3, 4x4, você passa aqui a ordem dessa matriz. E o range também é um vetor linha, né? Um NP array só de uma dimensão, com valores aleatórios entre 0 e 1. Então, percebam aí os resultados, né? Então, também é muito útil para determinados cálculos matemáticos que a gente utiliza. E você pode modificar isso aqui a seu critério, né? Um momento. Vamos lá. Por exemplo, aqui eu posso colocar assim. E aí eu vou conseguir fazer um vetor de zeros com 5 elementos, né? Posso também fazer
Sim, ó. E ó, ele não aceita, porque ele só aceita um parâmetro, por causa do zero. Então, nada a ver. O único que ele vai aceitar é a identidade. Muito bem. Então, vimos aí vários exemplos de aplicação, gráficos, como trabalhar com matrizes, com NumPy, estatística, dispersão, gráficos mudando as cores, mudando os pontos e também o box plot. Na próxima aula a gente continua com mais alguns exemplos de aplicação e a gente vai ver um pouquinho de gráficos a partir de TXT, de Excel e também algumas aplicações de processamento de imagem. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Estudem, tentem repetir, mudar os códigos, fazer alterações, se habituar aí com essa parte da computação científica. E muito obrigado. Valeu.